em meu nome, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse contexto de Mateus 28 fala sobre a grande comissão. Jesus já tinha morrido, já tinha voltado, as mulheres já tinham ido até a sepultura e viram que o corpo não estava lá. E quando elas retornam, os anjos avisam a elas que elas deveriam avisar aos 11 discípulos agora que ele tinha ressuscitado. Então, quando os discípulos chegam até Jesus, o que é que Jesus vai ensinar? O primeiro ensinamento de Jesus após a sua ressurreição foi: façam discípulos de todas as nações. Não foi: cuidem da igreja. Não foi: vai ensinar teologia. Não foi: façam discípulos de todas as nações. E, próximo slide, qual seria o nosso processo de discipulado? Seria a nossa escada do sucesso. Essa escada do sucesso, gente, o meu microfone está tão alto aqui para mim, não sei se está para vocês, abaixa um pouquinho o retorno, por favor. A escada de sucesso, nada mais, nada menos do que esses 5 degraus que nós vamos aprender. Aprender não, porque eu acho que vocês todos já sabem, afinal, bota casaco, tira casaco, já aconteceu muitas vezes com essa parte também. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre a escada de sucesso. O primeiro seria ganhar. O que seria o ganhar, Eluana? Hoje, a paz, ela tem uma visão de evangelismo um pouco diferente. O ganhar, ele se refere a quem você é, aonde você está. Eu ganho pessoas, o meu evangelismo pessoal é muitas vezes, calado. O meu evangelismo pessoal, ele acontece com as minhas atitudes, como eu trato as pessoas no meu trabalho, a hora que eu chego no meu trabalho, qual o testemunho que eu dou, a hora que eu saio, como eu utilizo as coisas do meu trabalho, se eu guardo, corretamente. Isso é um evangelismo pessoal. O nosso projeto Natanael, que eu gostaria de que, se você não conhece ainda o projeto Natanael, você coloque como uma tarefinha de casa, para você assistir esse vídeo. Projeto Natanael /Abe Uber, certo? Você consegue no YouTube e você vai aprender. Fala sobre um projeto que acontece dentro da célula, onde vocês vão orar por 3 pessoas por um determinado momento, como um tema para a sua célula. E a partir daí, só depois de um tempo de 1 mês, 2 meses, vocês estabelecem, vocês vão convidar essa pessoa. E a nossa outra forma de evangelizar é o convite, propriamente dito, para os lives, também para os cultos de celebração. Nosso segundo degrau da escada do sucesso: consolidar. Também tarefinha de casa, para quem não sabe, Fator Barnabé. Também temos um vídeo bem explicativo de uma ministração do pastor Abe, que se eu fosse falar aqui seria outra ministração. Nosso tempo é curtinho, não vou falar. Mas eu quero que vocês aprendam sobre isso também, vão lá, ou melhor, bota casaco, tira casaco. Vão assistir para relembrar. Segundo, livro do acompanhamento inicial. Gente, esse livro vocês conseguem adquirir aqui com a tesouraria. É um livro que é necessário para todo membro de célula e para toda pessoa que quer se tornar um discipulador. Terceiro, Café com Pastor. E quarto, Classe Nova Criatura. As pessoas que eu quero consolidar, elas precisam necessariamente passar pelo Café com Pastor, porque ela vai conhecer a história da nossa igreja, ela vai entender as bases da nossa igreja. E a Classe Nova Criatura, Luana, um exemplo, a Karina não vai se importar, eu combinei com ela antes, é claro que não, mas a Karina já tem anos de cristã, mas ela chegou na nossa célula, ela foi fazer o quê? Classe Nova Criatura. O que é que a Classe Nova Criatura fala? Sobre o batismo no Espírito Santo, sobre o batismo nas águas. Ela já é uma cristã há muito tempo, mas mesmo assim ela precisava passar pelo processo inicial de consolidação de membros. Só um exemplo. Terceiro, edificar. O que seria edificar? Dentro da célula e também como discipulado, como discipuladores. Quantos discipuladores nós temos aqui? Levantem a mão para eu saber, por favor. Muitos. Quantos não são discipuladores? Levantem as mãos, por favor. Muitos. Podemos ser discipuladores? Vamos descobrir. Terceiro, edificar. Envolver as pessoas no ministério, comunhões com propósito e EMP. O que seria envolver no ministério?
Eu tenho pessoas que estão chegando na minha célula. Essas pessoas, é importante que elas se sintam parte de um corpo, que elas se sintam bem de estar naquela igreja. Então, nós colocamos elas para servir nos ministérios. Nós temos ministérios de entrada, que é a atmosfera, recepção do Pais Kids, o Pais Coffee, todos esses ministérios, as pessoas que estão chegando, elas podem já estar servindo. Elas estão servindo com coisas, certo? Nós temos também os ministérios que é de segunda entrada, que são pessoas que já estão na caminhada e que vão tratar diretamente com pessoas, que, por exemplo, no caso do Pais Kids, as pessoas que vão entrar para dentro de sala, que aí já tem um acompanhamento dentro de célula, já são pessoas que são acompanhadas, certo? Tem ainda algumas divisões, mas você, como líder de célula, como discipulador, é seu papel colocar essas pessoas que estão dentro da sua célula, dentro dos seus setores, para que elas possam ser edificadas. Em outros ministérios, edificar muitas vezes vai fazer um curso de teologia, vai aprender mais. Glória a Deus, é verdade. Mas quando nós entendemos que comunhões com propósito, ele pode muito mais entrar em assuntos que talvez não se falaria ou que não iria ser exposto, a gente entende que eu estou edificando muito mais uma pessoa de base. Por exemplo, pela manhã eu lembrei que eu vi a Mara e a célula dela, eles foram as mulheres lá para Pão Mix, para a padaria Pão Mix. Cada uma pagou o seu, não teve problema nenhum, mas elas tiveram um momento ali de comunhão entre mulheres. É muito legal que as células tenham esse momento de mulheres, porque a mulher gosta de falar, mulher fala demais. Então, você tem uma reunião semanal para as mulheres falarem, não dá, entende? Sabe, assim, não dá. Elas precisam se expressar, elas precisam colocar para fora tudo aquilo que elas querem falar. Então, a gente tem que ter um ministério de mulheres dentro da célula, tem que ter. Precisa ter esse momento mulherzinha, porque ali é que sai a cura de muitas situações. É ali que a gente, como líder, como discipulador, a gente vai entendendo aonde a gente pode ajudar aquelas mulheres também. E, EMP, hoje nós temos cursos presenciais também, glória a Deus, a gente passou um bom tempo sem ter curso presencial. Agora a gente já vai ter, vamos ter agora para segundo semestre também. Então, é importante. Você quer edificar as pessoas que estão debaixo da sua cobertura? Pense nesses três propósitos. Envolver ministério, comunhão, com propósito. Não é qualquer comunhão, ela precisa ter propósito. E EMP. E o quarto degrau seria treinar. Eu vou começar a treinar os líderes, os futuros líderes em potencial da minha célula como? Envolvendo no Tadel. O Tadel, ele é uma obrigatoriedade para o líder de célula, mas ele não é uma obrigatoriedade para o membro de célula. Mas é importante que você, como líder, você consiga estimular, mostrar para ele como esse momento aqui, ele é edificante, tanto para você, como pessoa, como para você, como discipulador, como um futuro líder de célula. Então, tente o quanto antes envolver as pessoas da sua célula, os seus discípulos, para estarem aqui no Tadel. E o quinto, 1, 2, 3, 4, 5, isso. E o quinto, enviar. Agora eu queria que alguém me desse um exemplo, o que seria o enviar na escada de sucesso, tá bom? Só uma pessoa, não precisa levantar todas as mãos. Não, só uma pessoa, ok? Uma pessoa, certo. Já que está todo mundo levantando, eu vou dizer, pode dizer, João. Não, todo mundo levantou assim, pela fé, entendeu? Diga para mim, João, o que seria enviar? Enviar é mandar essa pessoa fazer com outra todos os passos com que ela aprendeu também. Bem, Lauriana. Vai ser a Fabrícia agora. Eu gosto de andar também, não tenho problema com andar. Vamos, Fabrícia, você, o que seria enviar? Replicar. Né? Replicar tudo aquilo que você aprendeu para outras pessoas. Alguém mais quer falar algo? Não? Gente, estou brincando. Vai, me fala, você. Enviar é tipo mandar o carteiro entregar uma carta, mandar uma mensagem, um áudio.
Pode mandar um áudio discipulando aquela pessoa, liberando fé. Muito bem, Laís, está vendo? Olha aí, eu gosto assim, eu gosto de interação, quero vocês conversando. Gente, enviar é tudo isso. Quando você coloca uma função na sua célula, inclusive a gente faz isso na nossa célula, e eu quero dar essa dica para vocês. Quando você coloca essa função, liderar a célula, a gente não tem momento de louvor, MDA, dinâmica, a gente não tem esses momentos, a gente não coloca o nome de cada pessoa, coloca dentro das funções a função liderar a célula. Não tem aquela pessoa que vai facilitar? Que não vai dar palavra, não vai fazer o MDA, mas ela facilita, ela organiza, ela vai falando. Essa é uma função, liderar a célula. Ela é a função do líder da célula? É. Mas você pode colocar como uma função. E aí você começa a levantar pessoas que têm esse chamado de liderar. Pessoas que querem estar envolvidas ministerialmente com essa função. Então, você pode fazer o enviar também, é uma dica, tá? Para você ter esse olhar. E as minhas discípulas, elas costumam dizer que eu envio assim, sabe? Porque, gente, não estamos prontos. Se você disser, não, agora eu estou pronto para fazer isso, aquilo outro, não estamos. Nós temos criações diferentes, muitas vezes nós somos inseguros. Nós sempre vamos achar que a gente precisa aprender um pouco mais. Eu não sei o suficiente da palavra. Eu não me sinto preparada para ser uma pastora. Chega a me dar gastura quando alguém fala, pastor, meu Deus, só faltou 2 semanas, como é que vai ser isso? Abrindo meu coração aqui para vocês. A gente não se sente pronto. Sempre vai ter algo que você precisa melhorar. Mas uma virtude, eu vejo como uma virtude da Paz Church, é entregar o ministério na mão do povo. É você crescendo uns com os outros. Você, no relacionamento com as pessoas, você vai sendo tratado, moldado ao caráter de Cristo. Mais cedo eu ouvi essa frase e fiquei impactada. Você quer conhecer uma pessoa? Basta andar com ela. Agora, você quer conhecer o caráter? Dê oportunidade a ela. Quando a pessoa tem oportunidade, ela pode demonstrar realmente quem é. Então, dê oportunidades para as pessoas, que você vai também observando o caráter, mas você pode tratar o caráter. Nós somos tratados à imagem e semelhança de Cristo Jesus. Ah, Luana, mas o meu temperamento, eu sou uma colérica nata, eu sou uma sanguínea, eu sou hemorrágica, né? Mas eu sou hemorrágica servindo ao Senhor. Ai, Luana, mas eu sou melancólica. Eu não consigo falar alto, eu não consigo. Porque as pessoas Mas você é uma melancólica que serve ao Senhor. Então, o seu temperamento, ele tem que ser moldado à imagem de Cristo. Amém? E quais seriam os benefícios de um life? Forte vínculo relacional e formação de novos líderes. Gente, é muito gostoso receber célula em casa. Nós tínhamos uma dificuldade bem real, porque as pessoas gostam muito de estar na nossa casa. Eu sempre falo isso, gente, meu Deus do céu. E no outro dia, Samuel estuda. Nilson vai sair bem cedo para trabalhar, muitas vezes eu vou com ele. Mas a gente já está lá, né? E algumas pessoas, tipo João, quero dizer, algumas pessoas não queriam sair da minha casa, né? Quando eu penso que não, eu penso que todo mundo já tinha saído, vou entrando dentro de casa, está o João assistindo no YouTube com Samuel. Meu Deus do céu, esse povo não sai daqui. O que é isso? Mas isso é o quê? É formação de vínculos relacionais, vínculos de relacionamento. Eu entendia que era importante para todos nós estávamos nos conhecendo, nós precisávamos dessa confiança mútua ali dentro de célula. E uma coisa que eu aprendi, né? As pessoas da nossa célula, que a gente aprendeu muito com vocês. Gente, eu e Nilton aprendemos demais e continuamos a aprender muito com os nossos membros de célula. Nós amamos de verdade aquelas pessoas. Algo que eu entendi, eu estava no meio de pessoas que correm, acorda de manhã bem cedo para fazer academia, come bem, faz um monte de coisa, coleciona medalha. O povo faz um monte de coisa e eu falo assim, e o que eu faço? Como chilita, assisto Netflix. Eu não tinha conversa ali com alguns deles, eu não conseguia, eu juro para vocês. Esses dias a Miriane, bora Luana correr. Que correr o quê? Não é o meu estilo. Mas eu preciso aprender a me comunicar com aquelas pessoas que têm esse estilo de vida. Então, eu
precisei, no início da nossa célula, o que a gente começou a fazer? Nós íamos para o beach tênis. Olha como eu sou, né, esportiva. Eu sei as coisas. A gente ia para o beach tênis para chamar. Agora já estão começando a ir de novo, né? Eu nem preciso ir mais, graças a Deus. Não é um esforço maior do mundo. Porque era o momento de estar formando vínculos, né? Então eu precisava aprender também aquela linguagem, que não era uma linguagem fácil para mim, confesso, mas que eu gostei, né? Aprendi a falar sobre aquela linguagem. Aprendi a entender que é importante você colocar proteína no cuscuz. Não dá para comer só o cuscuz com margarina, né? Apesar que eu gosto ainda. Mas quando você coloca a proteína, que é o ovinho ali, né? A carne seca melhora. Isso é coisa da nutricionista da nossa célula. Que você vai comer de manhã, coloca uma fruta. Eu não comia mamão até 1 ano atrás. Comecei a comer mamão por causa da bendita da nutricionista da nossa célula. Então, o que você faz? Essas pessoas, é uma troca de relacionamento, formação de vínculos. Você também ali, você está trabalhando pessoas. Como essas pessoas nos abençoam, eles nem têm noção. Segundo, pastoreio de qualidade e integração de novos membros. Gente, hoje eu e Nilson, nós temos ministério, nós temos discípulos, nós temos célula, nós temos filho, nós temos casa, nós temos trabalho. E aí, quando eu pensei, nós estamos fazendo tantas coisas, né? Não estamos fazendo quase nada. Aí o Nilson, bora liderar uma célula? Bora! Não tenho nada para fazer, quase nada. Vamos liderar uma célula. Aonde? Na nossa casa. Pronto, fechou. Vai ser ótimo. Bênção. Só que você precisa pastorear. O que seria pastorear as pessoas da célula? É você ter um cuidado. Então, se você tem dentro da sua célula, além de tudo o que você faz, você começa uma célula e você tem uma célula logo com, 20 membros, você precisa cuidar dessas 20 pessoas. Fiquei em crise? Fiquei. E compartilho desse pensamento com muitas outras líderes que falam comigo assim, eu te conheço, eu entendo essa dor. Pastorear pessoas além daquilo que você já estava fazendo. Como é que eu vou encaixar? Levantando dentro da célula pessoas que possam fazer isso. Pessoas que já têm esse perfil de cuidar, mas nem sabem que tem. Pessoas que gostam de cuidar de mulheres, mas nem sabem que gostam. Pessoas que gostam de mandar mensagem, mas nem sabiam que poderiam fazer. Às vezes nós temos dentro da igreja pessoas que sabem fazer muitas coisas, mas não sabem como fazer, aonde fazer. Pessoas que querem ensinar, mas não sabem como ensinar. Mais um exemplo da Karina. A Karina é uma pessoa que tem muita palavra de Deus, assim, tem muito ensino. O que eu posso fazer? Meu Deus, me ajuda a usar todo esse Jesus que tem na vida dessa menina. Vai ministrar a epístola de João todinha para a célula. Então, dava para ela fazer isso dentro da célula? Não dava. Aí, o que a Karina faz? Ela faz um devocional dentro do Instagram da célula e coloca lá. Os membros da célula estão sendo edificados? Estão. Outras pessoas estão sendo edificadas? Estão. Eu estou sendo edificada? Muito. Você começa a identificar, a pastorear com qualidade, ver aonde você pode direcionar aquelas pessoas. Terceiro, crescimento numérico e orgânico. É um benefício do Life ter um crescimento numérico? É orgânico, porque é aquele 1 a 1, boca a boca. Ele é um benefício também. Quarto, comunicação eficaz, mantendo a visão clara e alinhada. Eu estou falando muito rápido, tá ok? Tá ok? Comunicação eficaz, mantendo a visão clara e alinhada. Gente, muitas vezes... Teve momentos que eu estava aqui recebendo a palavra, mas me deu assim, pensei, o que eu vou fazer de almoço amanhã? Será que é só eu que passo por isso? Minha cabeça foi não sei aonde, quando voltou, meu Deus, já é o apelo. Perdi a palavra todinha, pensando no que eu ia fazer de almoço da semana, né? Isso só acontece comigo? Pelo amor de Deus, alguém levanta a mão. Obrigada, me senti melhor. Então, o que acontece? Quando a gente vai para a célula, e eu tenho a facilitação da palavra com João Enio, que se veste
de Salomão, de qualquer coisa, vai dar a palavra, sabe, fazendo dinâmica. Poxa, agora eu entendi. Não só porque a minha mente vagou, mas porque às vezes o assunto aqui não foi tão claro para mim. Então, dentro de um live, eu consigo ter uma comunicação eficaz, eu consigo ter aquela fala que talvez não foi possível para mim no culto de celebração. Foi uma bênção a palavra pela manhã com o Gilson, foi uma bênção ainda maior com o Giliardi agora à noite. Eu consegui perceber coisas que eu não tinha percebido pela manhã. E eu tenho certeza que na quarta-feira, quando for a célula, eu vou perceber coisas que eu ainda não tinha percebido nos 2 cultos que eu participei. Então, dentro do live, você tem essa oportunidade de estar alinhado com aquilo que o Senhor está derramando sobre a igreja dele. E, quinto, presença de Deus incentiva milagres, curas e momentos profundos. Gente, você quer uma célula que tenha muita presença de Deus? Líder de célula precisa pagar o preço em oração pelos líderes, pelos membros da célula. Não adianta. Nós temos a tendência natural. A gente já nasce chorando, minha gente. A gente tem a tendência natural de estar reclamando das coisas. De estar falando algo ruim. Entende? Isso é algo do ser humano. Você quer ter presença de Deus, você quer mudar o ambiente da sua célula, ore. Se você, líder de célula, não tem o dia específico para orar pelos seus membros de célula, me perdoe, mas você está em pecado. Você tem que cuidar daquelas pessoas, você tem que orar, você tem que levar aquela célula a entender o que é ter a vida de Deus neles. E como é que isso acontece? Através da ação do Espírito Santo. Não adianta também nós acharmos que poderemos fazer tudo sozinho. Isso é orgulho. O Espírito Santo tem o lugar dele. E é só dele. Não adianta eu querer forçar uma situação. Cada pessoa, nós sabemos que tem o seu tempo de crescimento. Cada pessoa tem o seu momento de virar chave. Nós temos que perceber isso. Nós temos que respeitar os momentos de cada pessoa. Tem pessoas que estão no momento de estudar. Olha, meu foco agora é concurso público. Acabei de sair da faculdade, eu preciso passar. Glória a Deus, glória a Deus. Há momento para tudo na nossa vida. Mas nem por isso não é uma pessoa que eu preciso pastorear, que eu preciso ligar, que eu preciso orar. É uma pessoa que está no momento dela de crescer em raízes profissionais. Tem pessoas que não, eu quero servir no ministério, eu quero fazer. Amém, glória a Deus. É o momento de orar, servir essa pessoa. Da mesma forma que você vai servir uma pessoa que está no momento só de recuar. Entendem? Então, é importante que nós tenhamos esse cuidado de entender isso para que possamos pastorear com zelo os nossos membros de célula, os nossos discipuladores. Nós temos dentro das nossas células pessoas que podem discipular, cuidar de pessoas e nos ajudar a pastorear uma célula. Uma célula com 30 membros, não tem como você, sozinho, pastorear essa célula. Você precisa de pessoas que se levantem e te ajudem nesse processo. Próximo slide. A liderança transformadora é aquela que vai além de simplesmente gerenciar equipes e tarefas. É importante que nós tenhamos escalas dentro da célula. Importantíssimo. Precisamos de organização. Mas nós temos que entender que, como líderes de célula, nós precisamos, sabe, não é simplesmente ser uma pessoa que faz uma escala bem feita. Nós precisamos dar o segundo passo. Nós temos que, além de gerenciar equipes ali, o que vai fazer, quem vai não sei o quê, nós precisamos ter espírito de fé, de coragem, de ousadia sobre essas pessoas. Ajudar essas pessoas a se ver como Jesus já as vê. O líder de sucesso não tem receio de ser repetitivo quando tem um propósito claro e uma visão pré-estabelecida. O que seria ser repetitivo? Pega casaco, bota casaco, tira casaco. É isso. Toda vez que você lembrar de Tadel, você vai lembrar do pega casaco, tira casaco, pega. Repetição, ela traz transformação, porque é na repetição que há o entendimento. Porque há processos que só acontecem em tempos determinados para cada uma das pessoas que convivem conosco. Tem pessoas que é muito fácil. Eu, um domingo, estava no Carnabral. No outro domingo, eu estava na igreja. E nunca mais saí.
ótimo. Foi o meu processo de conversão. Foi assim, acabou. Não teve mais espaço para outra coisa. Não teve, mas sim, não teve. Mas tem pessoas que têm, que ainda ficam na dúvida. Então, a conversão, processo de conversão diferente para cada uma das pessoas. Nós somos pessoas diferentes. E é nesse relacionamento que nós vamos crescendo. Próximo. E quais seriam as boas práticas de liderança? Estruturar encontros com equilíbrio entre palavra, oração, comunhão, convívio real e não apenas formalidades. Nós sabemos que a célula tem a sua escalinha de tempo, né? A gente tem ali o louvor, 10 minutos, a gente tem o MDA, 5 minutos, a dinâmica, 5 minutos, a palavra entre 15 e 20 minutos. A gente tem a nossa escalinha para que haja uma ordem da célula, não é? É importante? É necessário? É. Mas uma coisa que nós temos que ter certeza que há o agir do Espírito Santo dentro das nossas células. Eu posso entender que há alguns momentos que eu tenho um liderado que está precisando falar um pouquinho a mais, que tem um liderado que recebeu uma palavra ali de Deus, que vai testificar na vida de outra pessoa. Não fale não, porque já acabou seus 15 minutos. A gente não pode fazer isso. Precisa entender que não é uma formalidade de momentos. A célula, eu gosto de lembrar de célula assim, é um lugar que eu tiro meu sapato e me sento. Porque quer me ver confortável, tirar meu sapato. Eu não gosto de sapato no meu pé. Então, eu tenho que me sentir à vontade, eu tenho que estar bem com aquelas pessoas. Não é verdade? Então, se eu estiver num lugar que eu tenho que ficar... É ruim? É. Apesar de que precisamos ter ordem para que tudo saia de acordo com aquilo que planejamos. Afinal, estamos dentro de casas de pessoas que precisam também dos seus horários. Envolvimento genuíno é uma boa prática de liderança. Com o anfitrião, é importante que o líder de célula ele tenha um envolvimento com o anfitrião, porque em determinados momentos ele vai ter que ajudar muito o anfitrião. Gente, nós recebemos pessoas de todas as formas dentro das nossas casas. Tem pessoas que têm muita noção, que sabem que num dia chuvoso não é legal você entrar com o sapato, passar no tapete cheio de lama. Nós temos pessoas assim que têm aquela noção, que vão raspar a lama lá fora, na calçada. Mas tem pessoas que vão raspar a lama no seu tapete. Então, é difícil para o anfitrião olhar aquele tapete que você lavou antes da célula, lá, com lama, e pensar, vou lavar depois que a célula acabar? É difícil? É. Então, é muito importante você estar perto do anfitrião para você ter essa sensibilidade. Quando a célula estava acontecendo na minha casa, eu acho que foi pouquíssimas vezes, eu não consigo me lembrar, mas foi poucas vezes que chegou descartáveis na minha casa. Dentro da escala do lanche, as pessoas que traziam lanche, traziam o lanche. Mas os descartáveis, eu sempre, como anfitriã, eu comprava no meu mercantil, eu sempre comprava já o copo descartável, o pratinho, o talher, já para deixar pronto ali, precisou tal. Mas é uma função do anfitrião? Não necessariamente. Era uma coisa que eu fazia porque, enfim, eu sempre tenho gente em casa, eu preciso ter essas coisas em casa. Então, é normal para mim. Mas pode ser difícil para o anfitrião ter que estar responsável pelos descartáveis toda vez. Pode ser algo que traga um custo a mais para ele. Então, é preciso que haja sensibilidade do líder de célula de entender isso e colocar na escala a escala do descartável. Gente, é algo tão simples, é algo óbvio, mas pega casaco, tira casaco, pega casaco. Precisa ser dito. O óbvio precisa ser dito. Entendem? Amém? Quem faz escala de descartável na sua célula? Levanta a mão. 2 células. Entendem? Chega lá. Eu trouxe o refrigerante. Vamos beber em quê? Nos copos da anfitriã. Quem vai lavar a louça depois? A anfitriã. Célula após célula, célula após célula, célula após célula, célula após célula. Pesa? Pesa. O líder precisa estar em conformidade com o anfitrião para que seja um ambiente prazeroso também para o anfitrião. Ele abre a casa toda semana. É importante que seja gostoso para ele, que seja um momento que ele queira que aquelas pessoas estejam na casa dele.
Entendem? Próximo, delegar tarefas. É algo que eu, Eluana, tenho uma dificuldade enorme, meu Deus, 9 minutos, enorme de fazer. Líderes devem ser treinados a receber responsabilidade, crescer em autonomia. Eu consigo delegar uma tarefa. Por exemplo, não vou falar mais do Joênio, o pobrezinho já está se coçando. Só o Joênio tá sofrendo aqui, né? Deixa eu pensar aqui em outra pessoa. Deixa eu ver quem vai ser. A Vera, pronto. A Vera não, a Vânia, só quero chamar ela de Vera, a Vânia. Eu pego e falo assim, Vânia, eu quero que você vá lá no Paz Kids, Vânia, e você confira para mim se tem água em todas as garrafas, se os lápis de cor tá tudo organizado. Ok, vou já fazer, beleza. Para mim, Eluana, foi feito. Eu acabei, esqueci, na minha cabeça já foi feito, porque na minha cabeça delegar é isso. Mas o delegar, ele vai muito além disso, ele vai. Passou ali aquele tempo que eu deveria ter perguntado, Vânia, e aí? Tu já foi lá? Deu certo? As garrafas estavam todas lá? Eita, Luana, eu esqueci. Pois então vai lá, mulher. Passa daqui a pouquinho. Vânia, e aí as garrafas? Tu foi ver? E os lápis de cor tu tinha? Menina, eu fui, vi as garrafas, mas esqueci o lápis de cor. Ah, então depois tu vai, né? Tá. E aí, Vânia, tu foi ver? O delegar, ele também tem o processo de conferir. Para mim, Luana, quando eu aceito algo para fazer, está feito. Quando alguém me pede para fazer, Luana, faz tal coisa, considere feito. Vai estar feito. Então, na minha cabeça, se eu peço uma função de célula para alguém, é para estar feito. Porque essa sou eu, esse é o meu processo. Não é o processo dos outros. Então, por isso que para mim é difícil delegar. Aí chega na hora a pessoa, e aí, tu trouxe tal coisa? Valha, mulher, tu mandou, não foi aquele áudio da semana passada para trazer o refrigerante? Esqueci. E agora, hein? Jesus, segura minha mão, vou dar um soco aqui. Pelo amor de Deus. Tem pessoas com processos diferentes. E eu tenho uma colérica dentro de mim sendo tratada. Fé ativa é orar com visão, usar criatividade e fé para projetar crescimento e resultados reais. Gente, não adianta a gente simplesmente olhar para o problema e dizer, existe esse problema. Ah, mas a minha célula. Ah, é porque as pessoas da minha célula. Ai, meu Deus do céu. Pensa uma coisa que me irrita, a gente reclamar das coisas. Cara, o que é que você fez para mudar isso? O que é que você pode fazer para mudar isso? Sabe? Ou espírito de fé, de alegria, de ousadia, de criatividade. Eu tenho uma pessoa, né, que tem uma dificuldade maior com comunicação. Então, como que eu posso ajudar ela com criatividade para que ela possa crescer em Deus? Qual a forma que ela se comunica melhor? Eu preciso ter esse olhar de pastoreio dentro da minha célula, mas também para os meus discípulos. Eu tenho vários casais de discípulos, cada um tem um perfil diferente. Se eu quiser colocar todos no mesmo padrão, eu vou estar errando muito com eles, vou estar errando com cada uma das minhas discípulas. Eu tenho um discípulo que é muito tímida, mas eu tenho um discípulo que fala demais. Eu tenho um discípulo que é muito parecida comigo, chega, me irrita. Meu Deus do céu, antes de eu falar, a menina já falou, que coisa. E tem um discípulo que eu fico esperando que ela fale e ela não fala. Eu fico esperando e ela não fala. Se eu for colocar todo mundo no mesmo padrão, quem é que vai estar errada? Eu, porque eu vou criar expectativa nas pessoas e vou me frustrar e vou ferir as pessoas que estão caminhando comigo. Eu preciso usar fé e criatividade, olhar de pastoreio para cada pessoa que está caminhando ao meu lado. Essa é a função do discipulador, essa é a função do líder de célula. O meu marido, ele tem uma dificuldade enorme de se despedir das pessoas. É algo assim, sabe, surreal. Ele não consegue. Meu Jesus, a gente discipulou, passou 1h30 chorando as pitangas do povo, o povo falando, aquela coisa toda, e a gente ora, os capetas saem. Brincadeira, gente, meus discípulos são assim, não. Estou só brincando. Eu juro. Para, não vou dizer isso, não. Só orando, né? Os capetas já saiu, já tem um tempo. Enfim, estamos lá, discipulando o povo, falou tudo que tinha para falar na
vida. Na hora que a gente chega no portão só para despedir, o pessoal está saindo. Aí eu digo, pois é, né? E o pneu da tua moto, cara, não sei o quê. O motor não sei da onde, você viu isso. Meu Deus, o cara consegue arranjar mais um assunto no portão de casa que dura mais 1 hora. Tem noção do que é isso para uma pessoa que tem praticidade nas coisas? Vamos. É muito difícil para mim. E para ele também é muito difícil a minha praticidade. Eluana, mas eu preciso conversar com as pessoas. Eluana, mas eu preciso me despedir. A gente vai mandar o povo embora. Vai, a gente precisa dormir. Pelo amor de Deus. Mas Eluana, ai meu Jesus, esse homem me mata. Deus sabe para quem dá cada um, né? Porque um precisa da praticidade, o outro precisa daquele momento ali do jeitinho brasileiro, que pelo amor de Deus. Então precisamos ter fé, criatividade e aprender com as diferenças, não é erro nem acerto. Ah, Ilona, quer dizer que o Nilton é que é o certo. O certo é ficar 1h30 no portão, passando perigo, botando todo mundo em perigo lá, se despedindo, falando de nada, do motor da pessoa, da bagagem, de não sei o quê. É assim que é o certo, né, Ilona? Não estou dizendo que é certo nem errado. Estou dizendo que vocês podem ir embora logo, quando chegar lá em casa. Só termina a conversa e vão, né? Não deixa o Nilton se despedir. É isso que eu estou dizendo. Fecha aspas. Mas o que eu estou dizendo é que temos que respeitar as diferenças das pessoas e utilizar essas diferenças para glorificar o nome de Deus. Temos pessoas práticas que conseguem resolver alguma coisa? Glória a Deus, vamos usar a praticidade, a resolução dessa pessoa para algo que precisa de resolução e praticidade e rápido. Temos pessoas que gostam de ser mais profundas, que vai lá cavucar, arrancar aquilo que está te maltratando há anos. Vamos usar essa pessoa para isso. Use aquilo que o Senhor deu para você. Use também esse seu olhar de pastoreio para perceber e ter a sensibilidade como discipulador, como líder de célula, de encontrar essas diferenças e utilizar para o reino e glorificar a Deus. É simples, mas para isso o que nós precisamos? Bota casaco, tira casaco, bota casaco. Repetição, precisamos de Tadel, precisamos ser instruídos domingo após domingo, porque esquecemos, queremos fazer o mais fácil, queremos reclamar do povo. É mais fácil reclamar? É melhor orar, pagar o preço de oração, jejuar por uma pessoa que está te dando um pouco mais de dificuldade sobre aquela situação? Esse é o caminho mais longo. Então, por isso que nós precisamos pegar o casaco, tirar o casaco, botar o casaco, domingo após domingo. Amém?